Amém? Olá, amados. Mais uma vez estou aqui para trazer uma mensagem para vocês. Muita alegria poder compartilhar a palavra do nosso Senhor. Amém? Queria que vocês estivessem abrindo o trecho de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Amém? Que Deus possa falar ao seu coração tremendamente assim como falou no meu. Amém? Vamos lá? Filipenses 2, versículo 5. Diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Amém. Amados, esse trecho é tremendo como toda a palavra, mas fala sobre o nascimento de Jesus. E eu estou aqui para falar um pouco sobre o Natal. Nós estamos aí no dia 23, há 2 dias, onde nós comemoramos aqui, vamos dizer assim, na parte ocidental do mundo, da Terra, o Natal, que representa o nascimento de Jesus. É interessante, a gente recebe mensagens e fotos e artes falando do Natal como alguém vestido de vermelho com uma boinazinha na cabeça, uma bolinha branca, que diz respeito a Papai Noel, aquele que traz presentes, e essa história toda que a gente conhece, mas sabe também que não é verdadeira. Então, assim, eu entendo esse período, essa data, como uma oportunidade de você que é cristão como eu, poder falar qual é o verdadeiro Natal, qual é o significado do verdadeiro Natal. Porque se simplesmente nós esquecermos dessa data, como algumas pessoas pensam dessa forma, nós perdemos a oportunidade de falar que Jesus nasceu. Como nós lembramos, que ele se esvaziou da sua glória, da sua majestade para estar conosco aqui na terra. Então eu entendo sim que é uma tremenda de uma oportunidade. Eu recebi essa semana uma mensagem de um amigo meu lá do escritório. Ele falou, cara, eu tô tão feliz porque estava com saudade, passando aqui na rua, ele mora em São Paulo, e eu vi um ônibus todo iluminado, trazendo essa mensagem do Natal, e eu fiquei feliz com isso. Eu pude falar para ele que, na verdade, isso diz respeito a Jesus, porque Jesus falou que ele é a luz do mundo. Então, isso que você sentiu, na verdade, é o sentimento que nós temos em Cristo Jesus, que ele ilumina a nossa vida, que ele faz as trevas não resistirem à sua presença. Então, eu pude falar para ele de Jesus naquele momento, naquela imagem que ele teve de um ônibus todo iluminado. Então, assim, eu entendo que é uma oportunidade. Sabemos também que o dia do nascimento de Jesus pode não ter sido dezembro, provavelmente não foi, porque dezembro em Israel é inverno, e muitas coisas que aconteceram no nascimento de Jesus, o próprio censo que foi estabelecido por Herodes, e por isso que José foi até Belém com Maria, grávida, de 9 meses. Então, assim, isso dificilmente teria acontecido, teria sido promovido no inverno, porque a chance de ter um resultado ruim seria grande. O deslocamento não era por carros, no conforto, mas era a pé, camelo. Então, assim, a situação era complicada se acontecesse no inverno, mas a Bíblia não fala, não nos dá essa data. Então, eu entendo que se o mundo todo, quase todo, alguns cristãos do Oriente comemoram dia 6, dia 7 de janeiro, por uma questão cultural. Mas por que não também participar dessa data, trazendo a mensagem do verdadeiro Natal? É assim que eu penso
E assim que nós fazemos aqui na nossa casa. Então, celebrar o Natal é trazer à memória esse fato tão importante para nós cristãos, que o nosso Salvador, ele veio à Terra, que ele nasceu, né? E essa mensagem de Filipenses que eu li, ele fala de características muito importantes. Ele diz que Jesus, né, mesmo tendo a forma de Deus, outras versões falam mesmo sendo Deus, né, ele se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Então, o que Jesus fez foi algo assim que nós não podemos imaginar, porque nós não conhecemos o céu. Temos uma ideia da glória de Deus, da presença de Deus, mas Jesus, ele sempre esteve com Deus, lado a lado. E ele abriu mão disso tudo. E ele sabia o que acontecia na Terra naquela época, como acontece nos dias de hoje, onde impera a maldade, né, a inveja, a injustiça, a violência. Ele abriu mão de tudo o que ele tinha, da paz, da presença, do amor, para estar conosco na Terra. Então, esse fato é muito importante, não poderia ser diferente. E nós trazemos à memória essa atitude de amor, de renúncia, né, através do nascimento, que é o momento onde ele deixa o céu e passa, né, a conviver na terra, né, em figura humana. Depois, a palavra continua dizendo no versículo 8, e assim mesmo se humilhou. A sua vida, a vida de Jesus, foi uma vida de uma auto-humilhação, tornando-se obediente ao Pai, até a morte, e morte de cruz. Então, esse outro versículo fala da morte de Jesus, a importância que todo cristão deve dar, e eu sei, eu creio que dá a morte de Jesus, porque no ato da morte, ele resgata toda a humanidade do pecado. Ele toma os pecados de todos os homens para si, e assim nos salva e nos traz de volta à comunhão com Deus. Então, tanto a morte, né, como também o nascimento de Jesus, que é o ato onde ele toma a decisão de se esvaziar de si mesmo e vir à Terra de forma humana, são duas datas que eu considero as mais importantes para todo cristão. Então, é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E eu quero fazer 3 reflexões, né, com vocês. A primeira reflexão é entender quem é Jesus. O que Jesus representa? Todos nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, né? Mas quando a gente olha para isso e entende Jesus como Filho de Deus, como primogênito, lá em João 11:12, diz que aqueles que creem em Jesus se tornam filhos de Deus. Então, Jesus como se fosse o nosso irmão, porque também nós, em Cristo Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Mas Jesus vai muito além disso. Se nós pararmos por aí, a gente não vai ter o real entendimento do que Jesus fez vindo à Terra. Na verdade, o que eu queria passar para vocês é que Jesus, ele sempre teve a natureza de Deus. Jesus sempre esteve com Deus. E Jesus é o próprio Deus. E isso muda completamente o nosso entendimento. Queria trazer uma outra passagem, algumas passagens, né, da Bíblia para ilustrar isso. A primeira no Evangelho de João, capítulo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, né, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Muito claro aqui que Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo que foi criado foi através da palavra. Deus falou assim: haja luz, haja a terra, haja os homens, e assim foi feito. Mas a palavra é Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é o próprio Deus. E no versículo 14 diz assim: e o Verbo e a palavra se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória
como do unigênito do Pai. Então, amados, assim, fica claro a gente entender que Jesus, né, representa, Jesus é a vontade de Deus, que é a sua palavra. Tudo que Deus idealizou e fez foi através de Jesus. Jesus estava com ele, assim como o Espírito Santo, que representa a presença de Deus. Às vezes é difícil a gente entender esse Deus triuno, né? Porque é algo sobrenatural, vai além do nosso entendimento, de algo que a gente possa, né, ver com os nossos olhos. Mas o Pai, o Filho, Jesus, o Espírito Santo, né, eles têm a mesma natureza. São três pessoas, né, separadas, mas com a mesma natureza, o mesmo propósito, né, a mesma ideia para com o homem. Então, Jesus é o próprio Deus. É interessante que lá em Mateus 1:23, quando o anjo aparece para José, né, de Maria, ele fala, olha, Maria, ela foi concebida pelo Espírito Santo, o anjo falando para José. E esse filho que vai nascer, você vai chamá-lo de Emanuel, que Emanuel representa Deus conosco, conforme o que o profeta Isaías já tinha falado há muitos anos, 600 anos atrás, né? Que viria o Emanuel, Deus conosco. Então Jesus, né, na terra era o próprio Deus, né, Criador, poderoso, soberano, que deixou a sua glória e veio habitar entre os homens. Em João 10:30, Jesus falou, eu e o Pai somos um, porque os discípulos perguntavam, Jesus, mostra-nos o Pai, porque para os judeus, Yahvé é o Pai, é o Deus Todo-Poderoso que fez maravilhas, que abriu o mar, né? Que fez parar o sol. Então, na verdade, eles entendiam que Yahvé, o Todo-Poderoso, eles queriam ver o Pai. E Jesus falou assim, não, aquele que vê a mim, né, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. João 14:9. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então eles tinham igualdade na natureza divina, eles tinham unidade no propósito. Se a gente tem esse entendimento, né, algo fica mais nítido, o nosso entendimento de quem Jesus é. E o nascimento de Jesus, né, é digno de ser honrado, porque foi uma atitude de renúncia, uma atitude, né, digna de alguém que deve ser adorado e reverenciado, porque ele abriu mão de tudo, da sua glória, para estar conosco com uma missão, um propósito muito claro. Esse é o nosso Deus. Amém? Então, a primeira reflexão e entendimento que precisamos ter é de quem Jesus é. Ele é o Filho de Deus, sim, mas ele é o próprio Deus, que é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Interessante a gente entender que o nascimento de Jesus também traz uma mensagem importante, porque cada um de nós nasceu, né, em uma família onde nós não escolhemos. Né? Quem escolheu foi o próprio Deus. Poderíamos ter nascido num país do Oriente, como o Japão, né? Talvez a Rússia, a China, onde o Evangelho é perseguido, mas prove ao Senhor que nós nascêssemos aqui. Né? E agora algo aconteceu com Jesus que foi diferente, porque Jesus não nasceu num lugar onde ele não esperava. Ele escolheu um lugar, né, uma família, né, para nascer, porque Jesus nasceu, né, de um ventre materno, né, de Maria. E interessante que ele poderia ter nascido numa família real, num palácio, né, sendo Deus, sendo rei, né, porque Jesus veio trazer um reinado, né, sobre a terra. Mas ele escolheu nascer de uma família simples, de uma cidade chamada Nazaré, que não ficava na Judéia, né, e em Jerusalém, que era, né, o lugar mais, vamos dizer assim, importante de Israel. Ele nasceu na Galiléia, em Nazaré, né, uma cidade pequena, desprezada por muitos.
E a forma como Jesus nasceu também foi uma forma especial, foi uma forma simples, humilde. E ele nasceu como um bebê. Isso também me traz algo interessante. A gente sabe que Jesus ele se manifestou através, né, se manifestou para os homens de formas variadas e muitas delas através de anjos. Foi assim com Abraão, quando ele viu os anjos chegando na sua presença já de forma adulta, falando que ele teria um filho da promessa, apesar da sua idade avançada, ele, Sara. Então ali Deus se manifestou. E Jesus poderia ter vindo à Terra como um Deus já como adulto, iniciando o seu ministério, o seu propósito, a sua missão na Terra. Mas não, Jesus nasceu de um ventre de uma mulher. Nasceu na forma de um bebê dependente dos pais. Você pode entender isso? Ele abriu mão, ele se esvaziou, né, do seu poder, da sua glória. Ele se tornou dependente de homem. Como a gente leu aqui, né, uma forma de servo. E isso é tremendo, se você entender que Jesus, ele quis, conforme Paulo fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que decidiu nascer como um bebê, dependente. Ele cresceu ouvindo os ensinamentos de José, mas quem era José? De Nazaré, um carpinteiro. Jesus se submeteu a tudo isso. E existe um propósito, que aí vem minha segunda reflexão, né? Primeiro, quem é Jesus? Você precisa entender que Jesus é o próprio Deus, que veio à Terra, se humilhou. Mas por que ele nasceu? E a segunda reflexão, por que ele veio à Terra? Eu entendo que Jesus veio à Terra porque Deus, ele sempre quis ter um relacionamento, né, com os homens. Isso é claro, fica claro quando Deus cria a terra, cria aquele pedaço de terra que ele chamou de Éden, né? Aquele jardim maravilhoso, perfeito. E ali ele colocou o primeiro homem, a sua criação, né? Adão. E quando Deus cria Adão, ele não simplesmente coloca Adão num lugar maravilhoso e deixa ali. Ele fez questão e fazia questão de se relacionar todos os dias na viração do dia com Adão. E ele tinha uma comunhão super agradável. E essa sempre foi a ideia de Deus. Quando o homem peca e Adão é expulso daquele lugar, daquela presença, eu imagino que o coração de Deus deve ter se entristecido muito, porque essa não era a ideia inicial dele na criação do homem. Então, Deus, através, né, da sua própria vinda à Terra, em Jesus, ele faz isso tudo para restabelecer a sua comunhão e o seu relacionamento com o homem. Isso é tremendo, amado. Então, Deus vem de encontro ao homem para resgatá-lo. Por isso que às vezes a gente fala, não, nós precisamos aceitar Jesus, nós precisamos dar um passo para sim, mas ele já veio ao nosso encontro, ele nos amou primeiro. Ele deixou a sua glória e veio à terra sofrer, se sacrificar, para que nós voltássemos a ter um relacionamento com Deus. Então, assim, o principal propósito do nascimento de Jesus é porque Deus queria e quer ter um relacionamento conosco. Quando a gente olha para Jesus e não entende isso, talvez a gente veja como simplesmente uma data. Jesus nasceu, sim, nasceu, é legal, a gente se une em família, senta, ceia, mas ali a gente precisa entender que o propósito do nascimento, da morte de Jesus, é que nós voltássemos a ter uma comunhão, né, indispensável e incomparável com o próprio Deus. Amém? Então essa é a segunda reflexão, porque ele nasceu. E a terceira e última reflexão, Jesus já nasceu em você. Amados, porque tudo que acontece, né, no nascimento de Jesus, a forma como ele veio à Terra, tem um significado para as nossas vidas hoje. E assim é toda a palavra de Deus. Se a gente lê a palavra de Deus como uma bela história, sim, ela o é.
mas ela vai muito além disso. Nós precisamos entrar nessa história, porque essa história ela se revela a nós como algo muito atual, é assim toda a palavra de Deus. E esse nascimento de Jesus, da forma como aconteceu, tem um significado para as nossas vidas, porque nascimento significa início, começo de uma vida. E se Jesus ainda não nasceu em você, algo ainda precisa começar na sua vida. Interessante, lá em João, continuando em João 1, como a gente leu aqui, versículo... Só um instantinho aqui que eu perdi a passagem. João capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: mas a todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor, o dono das nossas vidas, nós nascemos de novo. Só que um nascimento espiritual, um nascimento que vem de Deus. Foi isso que Jesus tentou explicar para Nicodemos, quando ele perguntou o que eu preciso fazer. E Jesus falou, é necessário que você nasça novamente, que você experimente o novo nascimento. Sem isso, nós não nos tornamos filhos de Deus. Sem isso, nós não recebemos o Espírito de Deus, que faz com que a gente entenda e enxergue as coisas de forma diferente. É interessante que quando a gente olha para o nascimento de Jesus, algumas características do que aconteceu quando Jesus nasceu há 2000 anos atrás, nós vemos que existem várias revelações sobrenaturais de Deus em relação a tudo o ocorrido. E aí eu poderia relatar aqui algumas dessas revelações, algumas dessas maravilhas. Primeiro aconteceu com Zacarias. Zacarias, esposo de Isabel, que era prima de Maria. Zacarias, ele orava, porque eles não tinham filhos. Isabel era estéril. E aparece um anjo Gabriel e fala para Zacarias que ele teria um filho, mesmo na sua velhice. Então foi a primeira revelação de Deus. E depois ele aparece, esse mesmo anjo Gabriel aparece para Maria, dizendo que ela ia conceber um filho através do Espírito Santo. Então também algo sobrenatural que aconteceu na vida de Maria. E José, sabendo da gravidez de Maria, a palavra diz que ele se separa de Maria por constrangimento e medo do que as pessoas iam falar, porque Maria era virgem, e como ela poderia estar grávida, não sendo ainda casada com José. E aparece um anjo no Senhor e fala para o José que a Maria, sua noiva, estava grávida e daria à luz a um filho, e esse filho foi concebido pelo Espírito Santo. E aí José entende a revelação de Deus e volta, e entende todo o processo que Maria estava vivendo. O Senhor também ele se revela aos pastores do campo, lá em Lucas 2, quando eles estavam apacentando as ovelhas, e o anjo do Senhor aparece, eu tenho uma boa nova, com grande alegria de dizer que o Filho de Deus nasceu. Então, assim, esses pastores, eles correm para Belém, e vão ali adorar e reverenciar aquele que nasceu. Também Deus se revela aos magos que vêm do Oriente através de uma estrela no céu, que anuncia e mostra o local do nascimento do Senhor. E por último também, depois que Jesus nasce, o Senhor ele se revela através de um anjo a José, dizendo que ele deveria fugir para o Egito por causa da perseguição de Herodes. Então, assim, a gente vê vários episódios
né, que dizem ao nascimento de Jesus, né, acontecendo de algo de uma forma sobrenatural, revelações de Deus sobre aquilo que viria. E como a gente, quando a gente olha para a questão de Jesus nascer em nós, como isso acontece? Não de forma diferente, através de revelação e fé. Só de uma forma sobrenatural é que Jesus pode nascer em nós, assim como ele nasceu de uma forma sobrenatural. Revelação e fé. Então, assim, eu queria que você refletisse sobre isso. Se Jesus ainda não nasceu em você, é porque algo precisa acontecer na sua vida, precisa haver uma busca, né, pessoal para que algo aconteça, para que o véu, né, se rasgue e você possa entender, né, quem é Jesus, né, e o que acontece quando você recebe Ele na sua vida. Tudo se transforma e tudo acontece de forma boa e agradável, porque Jesus é a palavra, Jesus é a própria vontade de Deus. Amém? Então eu queria deixar nesse dia essa reflexão para todos nós. É importante celebrar o nascimento de Jesus? Sim, sim, porque representa uma atitude de amor e de renúncia, porque Jesus deixou a sua glória. É importante celebrarmos a sua morte? Sim, também muito importante, porque foi na morte onde Jesus consumou a sua obediência, né? A sua forma humilde como ele viveu na terra, uma obediência até a morte, uma morte de cruz. Amém? Então que você possa entender isso e possa celebrar com a sua família e não perca a oportunidade de falar o que é o verdadeiro Natal. O Natal é o nascimento do nosso Salvador. E que esse Natal possa representar algo novo em cada um de nós, né? A presença daquele que faz em nós toda a diferença. Amém? Que você tenha um Natal abençoado, um momento de comunhão agradável e alegre, né, com seus familiares, né? Tenha cuidado, porque esse ano é um ano diferente. O ideal é que cada um permaneça, né, na sua casa, com a sua família. Amém? E que Jesus, ele cada vez mais se revele a você, porque é através da revelação e da fé que nós entendemos esse mistério tremendo que é Jesus em nós, né? A esperança da glória. Amém? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque Ele nasceu na minha vida e a minha vida foi transformada. Um Feliz Natal para você, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, feche seus olhos, vamos orar. Ó Pai, eu quero te louvar, ó Deus, pela Tua palavra, ó Deus, pelo Verbo, Senhor, que se fez carne, ó Pai, e habitou em nós. Obrigado, Deus, por essa atitude de amor, ó Pai, que nós não podemos compreender, porque vai além do nosso entendimento. Uma atitude de renúncia, onde o Senhor se esvazia de si mesmo e toma forma de homem para sofrer injúrias, invejas, violências por amor. Muito obrigado, Senhor, porque um dia Tu nasceu na nossa vida e transformou, Deus, transformou o entendimento da nossa missão na terra, o propósito que temos neste lugar, Deus. Muito obrigado, Pai, e que possamos ter a mesma atitude de Jesus, humilde, simples, obediente, perseverante, para alcançarmos, ó Deus, o êxito de completar a carreira e guardar a fé. Muito obrigado, Deus, que essa semente ela cresça em nossos corações e que possamos ser exemplos, que possamos ser imitadores de Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe. Forte abraço, graça e paz.